Bendiga, minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. É Ele quem cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos a todos os filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. É o Senhor que o céu se eleva acima da terra, e assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Vou repetir, porque esse é o centro do Salmo e é o centro da mensagem de hoje. Como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece de todos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto a nós, seres humanos, os nossos dias são como erva, como relva, como uma plantinha no meio da grama, como uma florzinha na beira de uma calçada, que surge e logo desaparece. Os nossos dias são poucos. Soprando na florzinha o vento, ela se solta, se despedaça, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Assim somos nós. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sobre os que o temem, a sua justiça está sobre todos os filhos de Israel. E os filhos dos nossos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os colocam em prática, cumprem os seus mandamentos. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendiga o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Bendigam o Senhor, todas as suas obras.
tudo que Deus criou precisa falar bem de Deus. Portanto, já que eu fui criado por Deus, que a minha vida sirva para falar bem de Deus. Que assim seja, para a glória dEle, em nome dEle. Amém? Que salmo lindo, né? Salmo 103. Muito provavelmente um salmo de Davi, onde ele está exaltando a compaixão de Deus. Ele está dizendo: Deus me criou, portanto Ele conhece muito bem todas as minhas limitações. Deus me sustenta, portanto Ele conhece todas as minhas necessidades. E Deus me abençoa, porque apesar de mim, Ele continua sendo bom. Meu querido, Deus criou você do jeitinho que você é. Você não deveria ter 1 centímetro a mais, nem a menos. Seu cabelo não era para ser nem um pouquinho mais claro, nem um pouquinho mais escuro. Você nasceu onde nasceu, você nasceu quando nasceu, e você nasceu porque Deus trouxe você à existência. Ah, eu deveria ter nascido em outra família. Deus te fez lá, ou aqui, ou ali, ou além. Ninguém que existe veio a existir sem o propósito de Deus. Portanto, o que o salmista está dizendo é isso: eu não sou obra do acaso, eu não sou fruto da aleatoriedade do encontro dos meus pais. Eu tenho um motivo, eu tenho um propósito, e Deus, quando me criou, já desde o ventre da minha mãe, tinha direcionado a mim toda a sua compaixão. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor tem compaixão de todos os que o temem. Irmãos, eu não sei qual é a experiência de vocês com relação à paternidade. Eu não quero me ater a isso, mas vocês sabem um pouco da minha experiência com paternidade. E talvez você que me ouve pode não ter uma boa experiência em relação ao seu pai na terra. Talvez você se frustrou em alguma coisa, talvez você se ressente de alguma coisa, talvez a figura paterna para você não é muito bem-vinda ou benquista, por conta de um trauma, de uma dificuldade, de uma falta ou algum equívoco. Eu não sei qual é a sua experiência com o seu pai, aquele que Deus usou para junto com a sua mãe te trazer a vida. Eu não sei. O que eu sei é que nos dias de Davi, nos dias em que esse salmo foi escrito, e esse salmo tem aproximadamente 3.000 anos. Esse salmo foi escrito no contexto oriental, em uma cultura em que a figura do pai é diferente do que nós temos hoje em nossa cultura, a figura do pai. Então deixa eu só explicar para contextualizar para você.
Porque hoje, em nossa cultura, a figura paterna simboliza para nós uma coisa, e que nem sempre o que a figura paterna simboliza para nós hoje equivale ao que a figura paterna simbolizava na Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita, pelo menos o Antigo Testamento inteiro, foi escrito num contexto patriarcal. Tem gente que prefere olhar isso e chamar de machismo. Eu discordo, porque você não pode atribuir elementos de uma cultura pela perspectiva de uma outra cultura. Porque eu não posso olhar para Abraão, Isaac, Jacó, para a cultura daquele tempo e querer nomeá-la ou julgá-la de acordo com a perspectiva da nossa cultura. Nós estamos 3.000 anos depois disso aqui. E nós estamos no Brasil, América do Sul. Então, é muito tempo, é muita distância. Nós estamos muito longe. É o que os estudiosos chamam de anacronismo. Você não respeitar o tempo em que um texto foi escrito. E nós sabemos bem que a Bíblia não foi escrita ontem, não foi escrita em português, não foi escrita por brasileiros. Então a gente precisa fazer esse exercício de voltar no tempo em que o texto foi escrito para entender primeiro o que ele significa lá naquele tempo, para depois a gente trazer para o nosso tempo e entender o que Deus quer falar com a gente. Então deixa eu contextualizar para você. As responsabilidades de um pai no tempo do Antigo Testamento envolviam educação do filho, providência de recursos e desenvolvimento da espiritualidade. Isso quer dizer que um pai, no tempo do Antigo Testamento, tinha na família a função de ensinar o filho a ler e escrever, levando ele onde ele poderia aprender isso, geralmente numa sinagoga, antes do tempo das sinagogas, ou nos templos, no tabernáculo, ou nos lugares onde o povo se reunia, em volta dos sacerdotes, para fazer culto, e dali surgiram os primeiros mestres, que iam então ensinando as crianças, mas o principal professor de uma criança era o seu pai. Sei que na nossa cultura, isso foi invertido, e eu quero te dar algumas características só para você entender como que no Ocidente a gente inverteu, e a cultura é espelhada. Então você olha o mapa ou um globo terrestre, de Jerusalém para lá é Oriente, na minha perspectiva, né? Então você está olhando para cá, nós estamos olhando o globo aqui. De Jerusalém para cá é Oriente, de Jerusalém para lá é Ocidente. Então é como se você colocasse um espelho. Pega o Oriente, coloca aqui um espelho e ele vai refletir exatamente invertido do outro lado. E aí preste atenção como é que inverteu. Lá, o pai tinha a responsabilidade de educar, de prover e de ensinar a espiritualidade. Portanto, é função do pai ensinar a ler para conhecer a lei, ensinar a trabalhar para ter uma fonte de recurso e ensinar a se relacionar com Deus. Porque sem uma espiritualidade desenvolvida, ninguém é plenamente abençoado. Isso era papel do pai. Aí você joga para o Ocidente, você inverte. Na nossa cultura, no nosso tempo, isso agora, principalmente, não é quer dizer que é um padrão, toda regra tem exceção, mas no geral, essas três coisas passou na nossa cultura a ser função das mães.
Ou a maioria das mães abraçaram essas funções. Você quer ver um exemplo? Todos nós conhecemos ou já ouvimos falar de uma mulher de oração. Não é verdade? Agora, quantos de nós já ouvimos falar de um homem de oração? Não, vamos ali que eu vou te levar na casa de um irmão. O Leandro é um homem de oração, né? Mas a gente não se refere a ele desse jeito. Eu nunca ouvi alguém chamar para orar na casa de um homem de oração. É um pastor, é um líder, é um mestre, mas a gente não se refere desse jeito. Agora, uma irmã de oração, tem várias. Quer ver uma outra coisa? No casamento judaico, quem entra primeiro é a noiva. E a noiva aguarda o noivo. Coloca um espelho, no ocidente como é que a gente faz? Invertido. Quem entra primeiro é o noivo, depois vem a noiva. Então a gente precisa olhar para esse texto e entender que ele tem um contexto. E é claro, eu estou falando aqui em linhas gerais. Estou estabelecendo uma regra, estou fazendo uma leitura do tempo lá e do tempo aqui. E essa leitura panorâmica e abrangente, é lógico que ela não contempla todos os casos especificamente, como é o caso do Samuel, que cria os seus 2 filhos, Caio e Emily. Então eu estou falando aqui da cultura da mãe, e ele pode estar lá olhando, não senhor pastor, lá em casa é comigo. Mas aí nós estamos falando de um caso específico. E quando a gente faz uma leitura de uma época, a leitura de uma cultura, a gente não contempla especificamente todos os casos. Agora fala para mim qual é o padrão. Nós temos mais mães sozinhas ou pais sozinhos? Então, nós estamos fazendo essa leitura e percebendo que, na nossa cultura, em termos de relacionamento, cuidado e ensino dos filhos, geralmente é a mãe que ocupa essa função no lar. Sim ou não? Então, nós estamos lendo aqui um salmo de Davi, um judeu, nascido em Belém de Judá, 3.000 anos atrás. Portanto, quando ele diz, assim como um pai faz com um filho, Deus faz com a gente. O que ele está querendo dizer? Para você entender, note bem o que eu estou falando, para não colocar palavras na minha boca, e eu não precisar passar por desgastes desnecessários. Eu não estou dizendo que a Bíblia apresenta Deus como mãe. Deus é pai. Pai nosso que estás nos céus. Ok? O que eu estou dizendo é, a gente só vai conseguir entender a dimensão do que Davi está falando, se a gente olhar para essa figura do pai no tempo de Davi, e tentar interpretá-la com a figura da mãe nos nossos dias, porque a nossa cultura está invertida. Então, eu não vou repetir para frisar e deixar bem claro. Eu não estou dizendo que Deus é mãe. O que eu estou dizendo é, na família pós-moderna, século 21, no Brasil, quem ocupa essa figura é a mãe. Então, para fazer uma tradução dinâmica, para trazer para a nossa cultura e contextualizar, para a gente entender a dimensão do que Davi está falando, eu deveria falar com você, assim como uma mãe trata o seu filho, Deus faz com os que temem a Ele. Porque na nossa cultura o padrão é, geralmente quem cuida mais,
quem educa mais e quem busca mais espiritualidade são as mães. Ok? Por que é que na Bíblia Deus é revelado como Pai? Porque no tempo da Bíblia, quem tinha essa função era o Pai. Mas se minha mãe não tivesse conhecido meu pai, eu não existia. Então nós não estamos querendo fazer nenhuma teoria nem teologia com algo que não aconteceu. Mas se a Bíblia tivesse sido escrita no Brasil, no século 21, por um brasileiro, esse versículo seria: assim como uma mãe se compadece dos seus filhos, Deus se compadece dos que o temem. Porque nesse nosso tempo, quem assumiu a função de cuidar, educar e buscar a espiritualidade são geralmente as mães. Todo mundo me entendeu? Então o que a gente precisa aprender aqui, irmãos? 3 coisinhas básicas. Tão básicas que se a gente não tiver, a gente perde a base. Às vezes a gente acha que a palavra básico é algo simples, barato, fajuto. Ah, uma roupinha básica. Ah, uma roupa chique. Então, mas a palavra básico significa aquilo que está na base. Tira a base aqui desse templo para você ver o que acontece com ele. Não é, Clóvis? Se tirar as sapatonas que tem aqui de 2x2, com aqueles vergalhãozão de meia, um monte aqui embaixo, a gente nem vê. Tira aquilo ali, desmorona tudo. Portanto, o que é básico nem sempre é simples e fajuto. Às vezes o que é básico é o que nos sustenta, porque o que nos sustenta não é picanha, o que nos sustenta é arroz com feijão. Portanto, quando eu digo que esse salmo, principalmente nesse verso 13, ensina para nós 3 coisas básicas, eu não estou querendo dizer que são 3 coisas simples, simplórias ou fajutas. Eu quero dizer 3 coisas que, se não estiver na nossa base, a gente não para em pé. E a primeira delas é: como um pai. Nós estamos meditando nesse tema, viva a compaixão. Viva a compaixão de Deus por mim, aleluia. Mas eu também preciso viver essa compaixão. E, em primeiro lugar, para viver a compaixão, a gente precisa ter Deus como Pai. E eu não estou dizendo ter Deus como Criador, porque ter Deus como Criador, concordando ou não, todos têm. Deus criou todos. Mas todos os criados por Deus são filhos de Deus? A Bíblia diz que Jesus veio para os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, Ele deu o direito de ser um filho de Deus. Portanto, o que nós precisamos para ter Deus como Pai é virar filho de Deus, e isso só é possível em Cristo, crendo nele, obedecendo a Ele e tendo Ele como nosso modelo. Se Cristo for o nosso modelo, a gente vive a compaixão, sim ou não? Se você falar amém, eu termino mais rápido. Inclusive eu estou precisando terminar mais rápido. Primeiro, para te liberar logo, louvado seja Deus. E segundo, porque daqui a alguns minutos eu vou andar 600 e tantos quilômetros. Eu, Ana Paula e Manuzinho, após o culto, vamos entrar no carro
E vamos acelerar para Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Por quê? Vou de madrugada, amanhã eu dou uma descansada. Sábado, dia 20 de março de 2022, às 20 horas. A sábado é 19? Ah, eu achei que era 20. É verdade. Então, no domingo, dia 20 de março, às 20 horas, vai fazer 20 anos que eu e Ana Paula demos o primeiro beijo. E o que é que a gente vai fazer em Volta Redonda? É um bate e volta. Fica tranquilo, domingo eu estou aqui. O que é que nós vamos fazer lá? Nós vamos lá no mesmo lugar, no mesmo horário, com a mesma roupa, fazer um ensaio, ir mascando o mesmo chiclete, fazer um ensaio fotográfico para celebrar os 20 anos do nosso primeiro beijo. Sossega, ninguém te chamou na conversa não, menina. Ela está querendo me humilhar, dizendo que a roupa que eu estava na época não me serve mais agora. Todo mundo sabe que não. Muita verdade, né, Kekel? Afinal de contas, são 50 quilos a mais, né? Então, que é isso aí, um Trident verde? É esse mesmo. Isso aí, Renata, é esse mesmo. Então veja bem, se você falar amém, eu termino mais rápido. Como? Vocês estão querendo mesmo, aleluia. Intimidade é um problema, né? Como um, Deus é o seu Pai? Se você não crê em Cristo, se você não se render a Cristo, se você não obedecer a Cristo, Deus não é seu Pai, Ele é só o seu Criador. Então, se você ainda não é filho em Cristo, tome essa decisão o mais rápido possível e se lance nessa realidade, porque não há melhor Pai no universo do que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, como um pai se compadece. Quando nós temos a Deus como Pai, e eu já contei testemunho da minha vida e principalmente da minha conversão, você sabe que o sermão que eu entreguei-me a Jesus e me tornei a partir daquela noite, em 1998, na Igreja Batista Central em Volta Redonda, quando eu ouvi a seguinte verdade: Deus é o Pai que você precisa. E o pastor Nilson de Márzio fez o desafio: filho pródigo, volta para casa, que o Pai te espera de braços abertos. E quando naquela noite eu ouvi pela primeira vez que Deus poderia ser o Pai que eu precisava, eu não pensei duas vezes. Eu me lancei, confiando que tendo Ele como Pai, Ele sempre vai se compadecer de mim. Porque ainda que um pai seja falho, ainda que um pai, por melhor que seja, tenha suas falhas, o nosso Deus é o Pai eterno e o Pai perfeito. Por melhor que tenha sido o seu pai, e eu conheço irmãos que têm ou tiveram pais maravilhosos. Eu conheço gente, tem aqui nesse auditório, gente que era tão próximo do pai, que se tornou amigo do pai e que nem chamava de pai, chamava pelo nome, de tanto carinho e saúde que havia na relação. Mas a Bíblia está dizendo que ainda que o nosso pai na terra tenha sido o melhor possível, ele era um homem pecador. Porém o nosso Deus se revela a nós como um pai
que nunca vai falhar. Portanto, se você quer um pai presente, perfeito e provedor, só serve Deus para você, porque só Ele pode ser esse pai para nós. Portanto, queridos, nós precisamos ser filho de Deus, nós precisamos experimentar a compaixão de Deus, porque só quando eu me sinto alvo da compaixão, é que eu posso agora ser instrumento de compaixão. Porque como eu vou oferecer para os outros aquilo que nem eu mesmo tenho? A gente só pode dar o que tem. Portanto, nunca se coloque diante de Deus na postura de que você merece algo. Ele nos dá muitas coisas, Ele nos abençoa demais, mas é tudo fruto da sua compaixão por nós. Ele tem que ser o nosso Pai, nós temos que ser alvo da compaixão para se tornar instrumento de compaixão. E nós precisamos temer o Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A maneira mais fácil de você provar que é sábio é temendo a Deus. Mas infelizmente, tem gente que aceita Deus como Pai, tem gente que aceita a compaixão de Deus, mas não quer viver temendo a Deus, vive em completa desobediência. Temer a Deus significa saber quem Ele é e do que Ele é capaz. Portanto, minha vida está totalmente nas mãos dEle. Eu não vou desagradá-lo, eu não vou decepcioná-lo, eu não vou fazer com que Ele se entristeça comigo, eu vou temer a Deus. Não tem ninguém me olhando, não tem ninguém me vendo, então eu posso fazer? Não, porque Deus está sempre vendo. Medo de Deus é não fazer coisas que desagradam a Deus, que outras pessoas possam ver. Quando eu me travo, quando eu me limito, quando eu obedeço, porque tem gente vendo, eu tenho medo. Mas quando eu faço e obedeço, mesmo sem ter ninguém vendo, aí é porque eu temo a Deus. Meus queridos, Deus não quer que ninguém tenha medo dEle, porque Ele é um Pai que se compadece dos seus filhos. Ele nos conhece, como disse o salmista, sabe que somos pó. Portanto, nós não precisamos ter medo de Deus, basta que a gente tenha temor ao Senhor, porque Ele se compadece dos que o temem. Ah, Deus vai se compadecer de mim. Você teme a Ele? O verso é claro, sim ou não? Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o... Paralelismo sinonímico, ou seja, o Pai é o Senhor, compadecer é compaixão, e filhos são os que o temem. Se eu não temo a Deus, eu não sou filho de Deus, eu ainda sou criatura de Deus. Portanto, para ser filho a gente precisa crer e precisa temer, viver com a consciência de que Ele está vendo tudo. E quando eu peco, eu não estou quebrando uma regra, eu estou quebrando o coração de Deus, porque Ele se entristece no seu trono, quando nós não o tememos, quando nós vivemos do nosso jeito, e não do jeito de Deus. Portanto, viva a compaixão de Deus, viva a compaixão de Deus, e a gente só vai conseguir viver essa compaixão, e a gente só vai tornar essa compaixão viva dentro de nós, quando a gente temer a Deus,
crer em Deus, se tornar filho de Deus e temer a Deus. Talvez você ainda não é filho de Deus, você não se sente alvo dessa compaixão, ou você quer se tornar para ser alvo, e não somente alvo, mas também instrumento dessa compaixão. Se esse é o seu desejo, a orientação da Bíblia para você é básica: tema o Senhor, creia em Jesus, assim você será filho de Deus e terá tudo o que Ele deseja para você.